Já. Olá pessoal, nós somos alunos do curso CST Radiologia Unir Lauro de Freitas. Nós estamos aqui para falarmos sobre cintilografia do miocárdio. Meu nome é Wilton Alves dos Santos. Reisiane Pastora, Lucimânia Santana, Josilene Salles. Exames cardiovasculares. A cardiologia é uma das especialidades médicas mais beneficiadas pelas informações fornecidas pela medicina nuclear, como nos casos de infarto agudo do miocárdio e de doença arterial coronariana. Os principais exames realizados nestas áreas são a perfusão miocárdica. É um exame que utiliza uma substância radioativa ou radiosótopo, que é injetada através de uma veia periférica, sendo posteriormente captada pelas células do coração, miócitos. Nas diversas partes do coração, o radiosótopo injetado emite uma radiação que é convertida em uma imagem luminosa, cintilação, observada através de tomografia cardíaca. As imagens são obtidas em duas etapas, repouso e estresse, situação em que há aumento de fluxo de sangue para o coração. O outro exame é chamado de ventriculografia radionuclídica. Também é chamada de varredura com aquisição por múltiplos canais, MUGA. É um teste que examina as câmaras do coração. Ele verifica se o coração está bombeando corretamente. Ela pode identificar a fração de injeção, que mostra a força de contração do coração. Perfusão miocárdica. Este é o tipo de estudo mais realizado na rotina dos exames de medicina nuclear, pela sua simplicidade e importância. Os elementos radioativos mais utilizados na rotina são tálio 201. É um análogo do potássio. Serve tanto para avaliação da perfusão miocárdica quanto para a identificação do miocárdio viável, graças à sua propriedade de redistribuição tardia que permite concentração em regiões de baixo fluxo sanguíneo. Tecnésio 99M. O Tecnésio 99M é, sem dúvidas, o radiosótopo que reúne as melhores características físicas para obtenção de imagens em câmaras Wagner, câmeras de cintilação. Sextamib é utilizado para estudar a circulação sanguínea no coração e para determinar a presença e a localização de quaisquer áreas lesadas do músculo cardíaco causadas por insuficiente circulação sanguínea no coração. Vou falar um pouco sobre o preparo do MIB. Primeiro vem a elução do gerador tecnésio. Retira 5 ml do eluato. Em seguida, injeta dentro do frasco de Sextamib, agita por 1 minuto, coloca em água fervente por 10 minutos e, após retirar da panela, aguarda 15 minutos. Procedimento das doses. Com uma seringa de 3 ml, retirar a dose do paciente, medir a dose no calibrador de dose e observar o peso do paciente. Quanto maior o peso, maior a dose. O teste de perfuração é realizado com o paciente em duas situações, repouso e esforço, pois algumas alterações do funcionamento do coração aparecem quando o débito cardíaco aumenta. Tipos de estresse: farmacológico, ergométrico. O farmacológico é utilizado medicamentos do tipo dipiridamol ou dobutamina. O teste ergométrico serve para a avaliação ampla do funcionamento cardiovascular,
quando submetido a esforço físico gradualmente crescente em esteira rolante, são observados os sintomas, os comportamentos da frequência cardíaca, da pressão arterial e do eletrocardiograma antes, durante e depois do esforço. O objetivo desse teste são diagnosticar e avaliar a doença arterial e coronária. Protocolo do exame. No primeiro dia, repouso e estresse. No segundo dia, estresse e repouso. Quando o paciente não pode realizar o teste de esforço físico em esteira, a opção é provocar um estresse farmacológico com dipyridamol e adenosina. O dipyridamol, nas imagens de perfusão do miocárdio, é usado como estresse farmacológico, principalmente na avaliação dos pacientes incapazes de se submeter a estresse físico, como, por exemplo, os portadores de doenças pulmonar, obstrutiva crônicas, doenças vascular periféricas e renais crônicas. Preparo do exame farmacológico. O preparo, o paciente ele não pode vir em jejum, não pode consumir banana, chocolate, bebida alcoólica, café, chá mate ou preto, refrigerante da linha cola e cigarro. Também tem que suspender algumas medicações circulatórias 3 dias antes do exame. Trazer os seguintes alimentos: pão com queijo, iogurte e água mineral com gás. Já os pacientes que vão fazer o ergométrico, ele pode consumir esses alimentos sem restrição. Bom, esta imagem nos mostra um padrão normal, onde há hipercaptação nas duas fases, tanto na fase de estresse como na fase de repouso. A imagem nos mostra um padrão normal, onde há hipercaptação nas duas fases, tanto na fase de estresse como na fase de repouso. Todos esses padrões de hipercaptação são considerados um padrão normal na cintilografia miocárdica. Esta é a imagem de isquemia miocárdica, onde temos como padrão de imagem a hipocaptação na fase de esforço e o padrão normal na fase do a seguir. Tratam de um artigo sobre um estudo intitulado Associação entre fatores de risco para a doença arterial coronariana e coronariopatia em pacientes submetidos à cintilografia de perfusão do miocárdio, com o objetivo de estabelecer o grau de associação entre o fator vascular e a presença de doença arterial coronária em um grupo de pacientes submetidos à cintilografia de perfusão do miocárdio. Foram avaliados 7.183 pacientes consecutivos, 5.118 homens e 2.065 mulheres, média de idade de 56,7 anos, submetidos à cintilografia de perfusão do miocárdio no período de janeiro de 2000 a outubro. Fatores de risco. Durante a anamnese realizada previamente à realização da cintilografia de perfusão do miocárdio, foram avaliados os seguintes fatores de risco para doença arterial coronariana: idade, sexo, antecedentes familiares, índice de massa corporal, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. A cintilografia foi realizada com o uso do MIB com o protocolo de 1 dia. Empregou-se o protocolo de 1 dia com a injeção de MIB nas fases de repouso e estresse e aquisição das imagens tomográficas PECT representativas da perfusão do miocárdio. As imagens de repouso foram adquiridas 30 a 60 minutos após a injeção de 10 mg de MIB, sendo a fase de estresse realizada 4 horas após a fase de repouso. Concluindo, os fatores de risco com maior associação à doença arterial coronariana na população estudada são a idade e o sexo dos pacientes, sendo essa associação mais expressiva para as idades avançadas e para os pacientes masculinos. Dos fatores de riscos controláveis, considerando-se a prevenção primária da doença arterial coronariana, os que apresentam maior associação com a presença de eventos coronários são o diabetes mellitus e a dislipidemia no homem, e o diabetes mellitus na mulher. Para faixas etárias destacam-se o tabagismo para homens jovens,
menos de 40 anos, o diabetes mellitus e o tabagismo para mulheres entre 40 e 50 anos.